pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre slides, mas não só sobre isso, é sobre freios versus slides. Vocês sabem a diferença entre os dois? O vídeo de hoje vai ser muito informativo, então assim, eu recomendo que todo patinador assista esse vídeo até o final, porque tem muita informação. E para isso, eu trouxe a pessoa que mais entende de slide nesse país. Vocês estão preparados? Estão preparados? Tadá! O Alisson Slides, como tá no Instagram dele, já segue ele aí, que ele é muito top nisso. Ele é o atual jurado, inclusive, né? Ele também é campeão, né? Tu é campeão o quê? Brasileiro, sul-americano? Sou vice-campeão sul-americano e tenho alguns títulos brasileiros. O cara é bom, hein? Bom no que ele faz. Eu também já ganhei alguns sul-americanos e alguns brasileiros no slide, então a gente tá aqui pra repassar todo esse conhecimento pra vocês, porque a gente vê muito erro nos campeonatos e a gente... São coisas básicas que se você ver esse vídeo, você vai ficar ligado e você não vai errar isso. Dá pra você ganhar um campeonato aí, ó. Só com essas dicas que a gente vai dar hoje. Então já fica até o final. Independente se você é iniciante ou avançado, tenho dicas primordiais pra você. E mesmo que você não queira competir, essas dicas servem pra você frear na rua, servem pra você fazer uma gracinha no seu Instagram, serve pra você aprender manobras novas e se divertir e aumentar aí seu leque nesse hobby maravilhoso ou virar um slider. Isso mesmo. Mas antes de continuar, já deixa o like aí, que isso me motiva demais a gravar novos vídeos pra vocês, trazendo novos convidados e muito conteúdo legal aí. Já fica até o final do vídeo, hein? Mas não esquece de deixar seu comentário, tá? Like e o comentário, não esquece. Vamos! Pro vídeo de hoje a gente vai usar silver tape e uma lona. De que é feita a lona? Geomembrana. E onde é que a gente acha essa lona? Você encontra geralmente em casas de materiais de construção. É um material feito para impermeabilização de pesqueiros ou construções. E por que a gente usa essa lona? Porque ela não dá aderência na rodinha do patins e isso facilita nosso treino, não gastando rodas e fazendo esse deslizar mais. Quer dizer que a gente precisa disso para treinar? Não necessariamente, porque eu aprendi slide fora da lona, aprendi no chão seco, no asfalto ruim. Dá para fazer em vários pisos ruins, mas isso aqui facilita a vida, tá? Então se você tem a chance de comprar, juntar um grupo aí da sua cidade, se tem muitos patinadores aí que você conhece, você pode se juntar e comprar uma dessa que é muito legal e facilita muito o treino, tá? Recomendamos muito. Todo mundo aqui em São Paulo usa, tem vários lugares que você vai. Vocês me perguntam muito nos vídeos sobre esse negócio preto que a gente desliza em cima, é porque facilita muito na aprendizagem, então eu recomendo de verdade. Mas não é um impeditivo, se você não tem, não vai deixar de treinar por causa disso, que eu aprendi sem isso. Eu sou da época das antigas, então não existia lona no meu tempo não, então dá pra aprender sem de boas. Lembrando que não é uma lona qualquer, tem o tamanho, a milimetragem específica, então não é só sair comprando uma lona por aí, porque isso muda muito o quanto ela desliza, o quanto ela vai durar. Se você compra uma lona muito fina, ela vai rasgar muito fácil. Algumas partes do patins arrasta nela e acaba fazendo um buraco muito rápido e às vezes a lona não é barato isso aqui. É um investimento mesmo no esporte, então vale a pena você comprar quando você já sabe qual é. O Alisson já testou vários tipos de lonas, então ele sabe indicar melhor e eu vou deixar aí no box, tá? Lembrando que é um esporte radical, então eu recomendo muito o uso de capacete, tanto quanto as outras proteções. A gente já faz isso há muito tempo, então a gente tá sem joelheira, mas assim, no começo eu usava. Atrapalha em algumas manobras muito avançadas, mas se você tá começando agora, use todas as proteções. Isso faz muita diferença a você conseguir treinar mais e mais tempo, porque isso que machuca. Uma hora ou outra você vai cair e a gente vai ensinar como cair corretamente já, mas o capacete é essencial. Não ande sem capacete. Agora vamos pro erro mais comum em todos os campeonatos de slide que eu vou, que as pessoas fazem freios e não slides. E no campeonato só vale slide. Mas qual a diferença de freio e slide? Pô, Andressa, mas os dois param. Os dois são pra frear. Como é que um é freio e o outro é slide? Vou mostrar pra vocês na prática como é que funciona. Imagine que esse aqui é o patins do patinador e ele tá indo pra lá. Se ele faz um movimento para diminuir a velocidade com as rodas a favor da direção, resumindo, não tá dando atrito suficiente aqui. Não Isso tem atrito, é um ele freio. só arrasta. Agora, a partir do momento que você consegue inclinar esse pé, as rodas ficam no sentido contrário da sua direção, isso é um slide. Então tem diversas formas e jeitos de posturas de corpo, que são os nomes das manobras, para fazer os slides. E freios são todos aqueles que você desliza a rodinha a favor da sua direção. Então, se você tá com dúvida, será que isso é um slide? Tem uma tabela que existe com todos os nomes de slides, as famílias. Depois eu vou explicar um pouco mais a fundo disso daqui pro final do vídeo. Mas eu vou deixar essa tabela disponibilizada no box também, então se você quiser baixar, a gente vai mostrar um pouco das manobras básicas e um tutorial aqui também para você já aprender, já sair desse vídeo fazendo slides. Se você tá na dúvida, se tá arrastando contra, provavelmente é um slide. Se tá só deixando o pé deslizar e arrastando, não é slide. E se você está começando no mundo dos slides ou do patins, você precisa aprender a cair da maneira correta para não se machucar. Então vou usar aqui a Andressa hoje para explicar para vocês o jeito mais correto de cair. No patins, sempre que você coloca, seu corpo vai instintivamente querer o apoio
do tênis que você tem do calcanhar. Só que aqui a gente não tem. O pé peste pra frente e a gente cai como? Pra trás, de bunda. Pra trás. Muito. E é o pior tipo de queda que tem. Já caiu assim? Já muito. Dói muito? Pra caramba, eu acho que eu tenho hernia de disco por causa dessas quedas. Então vamos evitar suas futuras hernias de disco aí, ó. E qual que é o jeito certo pra cair sem se machucar? Joelhos no chão. O joelho tem que absorver 80% da sua queda. Lembrando que tem que estar de joelheira, hein? Não que tá vai de fazer isso sem joelheira. joelheira, pelo amor de E Deus. munhequeira. Você vai olhar pra frente, não olhar pro chão, que você está patinando, né? Tô aqui, Em ó, na velocidade. patinação. Flexiona o máximo que puder, os 2 joelhos no chão, sem olhar pra baixo. Isso. E aí, vai ser instintivamente, se a queda for muito forte, na hora que seu joelho encostar no chão, sua mão também vai tocar. Toque sempre com a palma da mão, dedinhos levantados para não raspar no chão. Por que é importante cair de joelho, Andressa? Porque o seu braço é muito fininho. Exatamente, seu braço é muito fininho. Principalmente o meu. Principalmente o dela. O nosso braço, ele não tem estrutura para aguentar um impacto muito forte. Então, por mais que você esteja de proteção, se você for primeiro com o braço, tem chance de você ter uma lesão. Mas se você for de joelho, tá tudo lindo e maravilhoso, porque a perna tem muita estrutura para aguentar nosso peso. Bora fazer na prática? Ali? Bora. Ih, da lona? Na lana. Isso é da hora, cara. Muito da hora, né? Ei, é muito bom isso. Agora eu pergunto, doeu? Não, não dói. Oxe, dá pra fazer o dia todo isso aí. É mais legal do que slide. O dele é bem asteric. Hã? A queda dele é bem asteric. Ele vai deslizando pra caramba. Boa. Funciona. Vamos ao primeiro slide. A gente vai começar do mais básico pro mais avançado. E são slides que vocês podem usar no dia a dia de vocês aí. Então vamos começar com o... Sou slide. Vem comigo então na explicação. Pra gente começar então, entender primeiro como funciona o equilíbrio do nosso corpo. Geralmente na patinação, a gente faz uma base triângulo, onde nossos pés são as extremidades, né? E o centro de equilíbrio tá no meio. Quando a gente tira uma das pernas, o triângulo desmorona. Então é muito importante nesse momento a gente entender que a gente tem que deslocar esse equilíbrio para uma das bases. Então você desloca o seu quadril e o seu tronco para cima da perna de base e a sua outra perna fica livre para você fazer qualquer movimento. Essa é a primeira regra para tudo que você fazer de manobras no patins, não só no slide. Hoje com o Soul a gente tem umas regrinhas. Então, primeiramente eu vou desenhar aqui no chão o que nós vamos fazer com os pés. Dentro do quadrado azul, eu vou manter meu pé de base. Meu pé de base é o pé que vai ficar, lembra do triângulo? A gente desloca o equilíbrio para uma das pernas. Pode ser tanto a perna direita quanto a perna esquerda. Meu pé não pode sair dessa base, porque é ela que vai me dar direção e equilíbrio para que eu execute o movimento. Já minha linha amarela vai ser o trajeto que minha outra perna vai fazer enquanto eu estou equilibrado em uma só. Por um exemplo, no momento do Soul, a gente flexiona a perna, abre um balãozão e a perna para mais ou menos nesse ângulo aqui. Então o que eu preciso fazer? O traçado dessa perna. E aí eu também demarco aqui o local onde ela deve parar e ficar fixa. Depois disso eu vou precisar só de um corrimão, pode ser humano ou pode ser um corrimão fixo. Hoje a gente tem um corrimão móvel aqui. Corrimão. Você pode desenhar o ângulo de abertura da perna para qualquer um dos lados. Se sua perna do Soul for a outra, é essa aqui. Se você já faz o freio T, a perna que vai na frente é a perna do freio T. Então, por exemplo, minha perna do freio T é a direita. É ela que vai fazer a curvinha e ser jogada para frente. Nesse freio existe uma dica primordial, que é seu cotovelo e seu joelho viram um só. O que quer dizer isso? Que toda vez que meu joelho avança, meu cotovelo avança junto. Se meu cotovelo volta, meu joelho volta junto. Não pode ser um depois do outro. Nunca. Senão você vai desmanchar o movimento. Então, depois de desenhado o esquema no chão, você vai pegar a base do seu triângulo, deslocar quadril e cintura para a perna de base. Fixou a perna de base lá no seu quadradinho. Cotovelo e joelho vão sempre juntos, contornando a linha e trava. Segura 1, 2, 3 e volta. Você vai fazer isso 10 vezes seguidas. Como é que eu sei que eu tô bom, professor? É depois que você tá fazendo isso sem o auxílio do corrimão. Você já não tá mais perdendo o equilíbrio. Você não tá mais caindo, porque no começo o seu corpo vai querer o apoio do triângulo. Lembra aquele apoio que a gente falou? Se você não trocar sua cintura e seu tronco para cima, ele vai voltar o equilíbrio para lá, independente de onde esteja a sua perna. Aí seu exercício vai desmanchar. Então, flexiona bem. Use o corrimão, faça todo o traçado, conte até 3 e volte. Vou fazer um de lateral aqui para vocês verem o quanto essa perna fica flexionada para dar o apoio e estabilidade necessária. Então, ó, flexionei, joelho e ombro. 1, 2, 3 e volta. E uma dúvida que muita gente tem é se o pé tem que ficar lá na frentão. Isso aqui é puramente estética, então ele fica mais bonito a manobra quando o seu pé tá lá na frente. Mas a maioria das pessoas não tem mobilidade suficiente para colocar o pé na frente e ainda fazer um freio eficaz. Então se você faz aqui do ladinho, já tá contando, já tá valendo a manobra. E se ele tá deslizando assim contra,
já vale total, tá bom? E se você já dominou a parte 1 do Soul, agora vem a parte 2. Vai ser um desafio maior, a gente vai colocar o pé lá na frente, como na parte 1, só que a gente vai tirar o pé do chão e colocar ele de novo. O pé não pode subir de uma vez e nem descer de uma vez. A gente tem que ter controle do equilíbrio do corpo. Muito importante nos slides é quanto a gente coloca de peso em cada uma das pernas. Então, esse exercício é uma didática simples, ensinando vocês aqui. O pé da frente, ele quase não tem apoio. E para isso, a gente vai fortalecer o nosso equilíbrio com esse exercício aqui. Flexionou, fez, conta 1, 2, levanta levemente, desce levemente e volta. Cotovelo segue, subiu, desceu. É difícil, hein, galera? Isso aqui tem que ser bem devagar e... Nossa, é muito difícil. Galera, boa sorte pra você que vai treinar isso. É difícil. O Alisson desenhou uma linha aqui, porque a gente vai começar da velocidade mais devagarzinho, a velocidade 1, pra você treinar o seu slide primeiro, só aprender a fazer ele andando. Tem que ser muito próximo de onde você vai treinar, seja na lona, no asfalto ou num piso normal. Você vai dar uma remada forte, estabilizar o movimento e executar. Então, bora lá? Bora lá. Vou dar também uma remada, estabiliza, segue aqui, ó, e freio. Quando você for treinar o seu primeiro slide, não precisa se afobar. Vá devagar, pelo amor de Deus, porque é muito mais fácil você aprender devagarzinho. Quando você pega muita velocidade, é um impeditivo para você aprender a posição correta. Então, você treinou a posição correta no parado, agora a gente vai botar a velocidade. Mas não precisa, meu Deus, se matar de correr. Vai devagar. Vai na boa, meu camarada. E se você já evoluiu, saindo quase que parado, agora você já pode remar para fazer o seu slide, tá bom? Lembrando que o apoio, o peso é sempre para trás. Quanto mais rápido você for e pior for o seu piso, mais atrás tem que ficar o peso do seu corpo, tá bom? Mais ou menos na proporção de 80 a 20. Então, remei, estabilizei e executei. E o importante de você aprender isso com mais velocidade depois é que quanto maior a sua velocidade, maior a distância que você vai deslizar. E por que isso é importante? Porque isso conta no campeonato. Então, quanto mais você desliza, mais ponto a manobra vale. E se você não desliza pelo menos 2 metros, não vale a manobra. Então, aí tem o tamanho mínimo de deslize para a manobra ser oficialmente aceita no campeonato, tá? Inclusive, se você vai fazer combos, um combo é quando você junta 2 slides diferentes numa troca, assim, sabe? Você tá fazendo um magic, você troca para pós-slide e você faz um combo. Aí, se você tem que deslizar cada manobra 2 metros. Se você não deslizar os 2 metros, não vai contar. Todas essas regras que a gente tá ensinando aqui, quando você for competir, os jurados não vão te dizer o motivo que você perdeu. Então, às vezes, você pensa que tá fazendo um slide super avançado, mas você não deslizou 2 metros, mas você, sei lá, não negativou o pé o suficiente. Então, tem várias regrinhas que, às vezes, você é desatento e não sabe que aquilo é uma regra. Eu já usei isso e já ganhei campeonato assim, fazendo slides mais simples, mas com o total de deslize certo. Então, se você sabe as regras, você tem mais chance de ganhar. Então, fica muito atento nas regras. Galera, hoje eu tô patinando aqui na Rollerbox, queria agradecer aí de coração por eles terem cedido esse espaço. Inclusive, a dica pra vocês, aqui tem aulas. Alisson dá aulas aqui, se você quiser ter aula de slide, quer ter aula com profissionais, de verdade, assim, os melhores da patinação, vem pra Rollerbox. Tem aula de quad, de inline, fica aí a publicidade, porque eu amei muito que eu posso gravar aqui. E eles abriram especificamente pra eu gravar esse vídeo. Então aí, ó, Rollerbox no meu coração. Vou deixar o arroba aqui para se você quiser ter aula de patins. Ó, se você tem medo, ó, se você tem medo de patinar, o que tem aqui, ó, você vem aqui, ó, chama. Para muitas pessoas, alguns slides é mais fácil de costas. Então, parte dos slides é você aprender um pouco como é que funciona a sua vida no patins. A gente aprende a andar de costas e aprende a fazer outras coisas. Vou perguntar aqui para a Andressa, que ela já é uma patinadora experiente. Andressa, quando você aprendeu o Power Slide, você já sabia andar de costas? Eu já sabia andar de costas. Agora, se você é um iniciante, tá vendo a gente pela primeira vez, vou te ensinar a andar de costas. Ou se você já patina e anda de costas do jeito errado, a gente também vai aprender a andar do jeito certo. Às vezes você acha que sabe andar de costas, mas você tá fazendo errado. E isso faz muita diferença se você tá descendo uma ladeira, se você vai fazer um slide. Aqueles segundos de você virar errado, faz diferença. Então vamos aprender o jeito certo aqui de virar. Uma das premissas de você andar de costas é isso aqui, ó. Fica de costas, por favor. Sem virar o tronco, olha pra trás. Você consegue ver muita coisa? Não. Agora, veja bem isso aqui, ó. Se eu dobro só o ombro dela, sem mexer no quadril, quanto você consegue ver? Tudo. Então, quando a gente vira de costas, o nosso tronco, ele tá de lado, mas o nosso quadril tá de frente ou de costas, beleza? Outra coisa é, para você virar de costas, você nunca pode perder referência com o seu piso, o seu chão. Como é que as pessoas fazem geralmente? Elas fazem assim, ó. Elas viram de costas e elas vão, e depois elas olham por cima do outro ombro. Só que se você reparar, você perdeu 1, 2, 3, 4,
5 segundos, que seja. 5 segundos vezes a velocidade que você tá, você passou muita coisa. Pode passar por um buraco, atropelar uma pessoa, bater num carro, qualquer coisa do tipo. Então, nunca perdeu a referência com o seu piso. Faço muito errado. Quando eu tô na ladeira, eu não consigo virar pro lado certo. Eu aprendi errado, né? Ninguém me ensinou. E eu só fazia assim, tipo... Você fica até tonto de você virar assim, aí você vira e você vê que tá indo pro lado errado. Então, galera, pra ficar mais fácil aqui, ó, cada linha é um pé. A linha rosa é o pé direito e a linha azul é o pé esquerdo, tá? Vocês estão reparando que aqui, em alguns momentos, não tem linha. A linha ela passa para outro sentido, que é onde a gente vai trocar os pés. E o pé vai virar de costas. Então, ó, eles vão acompanhar os dois juntinhos aqui. Esse pé avança um pouquinho, o outro conecta de costas e esse conecta de costas de novo. Muito fácil ensinar assim, né? É muito fácil com linha. Você vem aqui, ó, virou, virou. Olhando pro braço, conecta, conecta, continua olhando. Agora para desvirar é 1, 2. 1, 2. É esse mesmo? É esse mesmo. Fácil, não? Não. É, porque você aprendeu só por um lado, você está viciado no movimento. Aqui, eu ensino sempre os dois lados, para você não ter vício, e você aprender os dois lados te deixa um patinador muito mais habilidoso. Por exemplo, sabe nossa referência Maxwell? Ele é muito bom porque ele sempre fez tudo pros dois lados. Eu comecei a aprender os dois lados depois de grande, e aí eu comecei a treinar no slalom, algumas manobras eu sei pros dois lados, que eu precisava ensinar nos workshops e tal, mas a maioria eu só treinei por um lado, e isso me atrapalha um pouco. Então, se você tá aprendendo, já aprende pros dois lados, que vai facilitar seu futuro. Agora que você já aprendeu a andar de costas, a gente vai aprender o pós-slide. Essa é uma manobra que precisa virar de costas, por isso que é bom você saber. Então, volta aí se você não aprendeu ainda e fica treinando até aprender para poder chegar nessa daqui. Bora! Primeiro eu preciso do corrimão. Você precisa do auxílio de alguma coisa para segurar. Depois que você já está de costas, a gente vai treinar parado primeiro como é que é a posição do power slide. Assim como no soul, o meu cotovelo e o meu joelho é um só. Então eu vou flexionar, vou fazer diferente para vocês verem. Flexiona os joelhos, transfira o seu equilíbrio para uma das pernas e aí você vai colocar seu braço e perna lá atrás, o mais longe possível. 80% do peso na perna da frente, tronco sempre em cima da perna da frente e o resto perna de trás. Vou virar de lado para vocês verem como é que fica a postura retinho. Então, ó, vocês veem que meu corpo está literalmente em cima de uma perna só. A outra perna de trás está só para deslizar e apoiar levemente. E se você já está craque com a fase 1, a fase 2 é para você adquirir aquele equilíbrio fino, para você não errar na hora de executar na lona. Mesmo procedimento, flexiona, coloca lá atrás, conta 1, 2, 3, aí você vai levantar levemente sua perna e descer levemente sua perna. Para quê? Para que você tenha um fino controle do equilíbrio do quanto você coloca peso nessa perna e quando você coloca na outra. O ângulo da roda do pé de trás influencia muito no deslizar. Então, quando você colocar seu pé para trás, ele tem que estar inclinado para baixo. Se ele estiver inclinado para cima ou muito reto, ele vai travar e você vai ter um tranco. Para que ele deslize, você tem que deitar o máximo possível. Por isso que os pés ficam separados, porque se ele estivesse junto, o ângulo da roda mudaria. Ele fica longe para ficar mais fácil o deslize. Quanto mais deitado tiver essa rodinha, mais fácil vai ser seu deslize. E para começar, nós vamos fazer em que nível? Nível 1, devagarzinho, vamos de boa, que é mais fácil quando você começa a treinar a manobra devagar. Então, só uma remada. Uma remada, vamos lá. Preparou? 1, 2, 3, foi. Virou de costas, estabilizou, pé lá atrás. Agora eu vou fazer do nível 2, que é correndo mais. Você estabiliza, vira de costas e faz o power. Se você não tiver confiante ainda para fazer essa corrida toda, pode aumentar de um passo, outro passo. Vá no seu tempo, não precisa se afobar. Só corre quando você estiver confiante em fazer a manobra. Todos os slides que você fizer, eles têm variações. Quais são as variações? Você, em vez de fazer com todas as rodinhas no chão, você faz apenas uma das rodinhas encostando no chão. Manobras com a rodinha da frente chama toe, as rodinhas de trás chama heel. Então, por um exemplo, Andressa, você tem dois patins, né? Então dá pra fazer toe, toe e heel, heel. Ou heel, toe e toe, heel, que são as inversões. Mas como é que eu sei qual que é o que está na frente? Eu falei assim, a Andressa fez um Magic Heel Toe. O pé que está na frente, ele dita. Então, por exemplo, se o meu pé da frente está com a roda de trás, eu estou com uma manobra heel, e no de trás, o outro, o toe, é um heel toe. Então a manobra, o pé que está na frente sempre vai dizer o nome da manobra. O nome da manobra, exatamente. Se ele fez agora um power slide com heel. Então o power slide é porque aqui está flat, e o heel é porque estava na esquerda. Se fosse com a outra que eu tentei fazer cair, era heel, porque é heel atrás, e aqui era flat, então era heel power slide? Nem tem, né? Nem tem, seria heel, heel. Aí dá pra fazer o power slide heel, heel. Pra você lembrar o que é o quê, heel é calcanhar em inglês e toe é dedo do pé em inglês. Então fica muito mais fácil se você aí aprende o inglês. A maioria das manobras são em inglês, então só pra ficar fácil de você decorar. Agora a gente vai aprender mais um slide, o Magic,
que também é muito útil se você vai descer ladeira, se você vai frear na rua ou se você vai competir. Bora. Do básico ao avançado agora. Tudo no slide é uma escadinha de aprendizado. Você aprende a base e você vai subir nas escadas com a base que você tem. Como vocês acabaram de aprender o Power Slide, o próximo slide é o Magic. Então vocês ainda vão continuar fazendo um Power Slide e no finalzinho do Power Slide vocês vão virar sua ponta do pé e seu joelho para dentro. A gente brinca falando que é o famoso pezinho de Kiko. Mas aqui também tem um segredo. O segredo é você sempre estar inclinado para o lado contrário que você está indo e o pé de trás mais flexionado e o da frente mais esticado. Uma dica é sempre fazer pressão na ponta do pé para dentro, porque como ele está deslizando, ele vai querer voltar para fora. Flexiona, mantém o pezinho para dentro e o Magic vai sair. Bora fazendo essa? Bora. Então vamos fazer agora o Magic nível 1, lembrando uma remada devagarzinho, só para você aprender a fazer o movimento e depois a gente vai acelerar, mas primeiro o nível 1. Exatamente. E aqui a intenção não é deslizar, a gente vai montar o Power Slide, depois que já estiver parado, a gente vai só virar o pezinho, para o nosso corpo acostumar como é que fica na postura final, sem deslize. Uma remada, virou de costas, Power Slide, finalizou, vira o pezinho para dentro. 1, 2, 3, desmancha. Agora a gente afastou um pouquinho da lona para fazer o nível 2, correndo um pouquinho mais, aumentando os passos para aumentar a velocidade e a gente conseguir deslizar agora já. E uma parte do treino que vocês vão ter é, cada vez que vocês fizerem, vocês vão fazer mais rápido a transição de pernas, até o momento que vai ficar quase que direto. Vocês vão colocar um Power Slide e já um Magic, ou ele de uma vez. Eu aprendi do Power Slide para Magic, mas se você demorar muito no Power Slide para depois botar o Magic, lembra de novo daquela regrinha dos 2 metros para cada coisa. Então se você botou um Power Slide e depois meter o Magic, o Power Slide tem que ter 2 metros e o Magic tem que ter 2 metros, que aí vai contar um combo de 2 manobras. Se você mandar um Power Slide muito grande e o Magic só no final, não vai contar o Magic. Vai contar que você fez um Power Slide e finalizou esquisito. A finalização do slide também importa. Então se você crava, muito bom. Se você desequilibra no final, aí já a sua nota já não vai ser tão boa assim, entendeu? Se alguém fizer cravado, você vai estar aqui, né? Então, pessoa que crava o slide, ó. A gente aprendeu a fazer o Magic pela entrada do Power Slide, que é indo de costas. Mas se você tiver mais facilidade no Soul e já aprendeu ele, que é aquela manobra que a gente ensinou lá no começo, você pode usar ele de entrada e depois virar o pé de trás e fazer o Magic também. Então se você tiver mais facilidade nele, os 2 jeitos dá pra fazer de boa. Normalmente as pessoas têm mais facilidade com o Power Slide, eu aprendi pelo Power Slide e a maioria das pessoas também. Mas vai que você aprende melhor com o Soul. Então fica a dica aí, você pode tentar os 2 jeitos pra ver o que é melhor pra você. Agora vamos fazer o próximo slide, o mais avançado de todos, o mais difícil e o que eu mais demorei pra aprender. Eu acho que é o que você mais quer aprender aí, que a galera mais gosta, mais pede pra ele ensinar. Então vamos ensinar agora. É o paralelo slide. É o slide mais estiloso que existe no patins. Esse slide se chama paralelo porque os seus pés estão sempre paralelos um ao outro. Então eles viram os 2 ao mesmo tempo. Mas nunca parei pra pensar nisso. Agora que ele falou, faz todo sentido. Faz todo sentido, não faz? É. E aí tem uns exercíciozinhos pra gente fazer pra que isso fique gravado na nossa mente. Porque se eles fizerem em tempos diferentes, aí é queda. Lembrando que esse já é um slide que ele não está mais no nível iniciante, tá? Ele já é um slide de intermediário para avançado. Ele vai exigir mais equilíbrio, ele vai exigir mais treino de vocês e mais postura. Então eu vou te dar todas as dicas aqui para vocês fazerem ele tranquilamente. Primeira coisa, a gente vai fazer uma risca no chão e eu vou passar o passo a passo desse exercício. Uma risca, você vai colocar seu patins no meio e ficar em cima dela. Fechou? Vocês vão fazer o seguinte. Joelhos flexionados, nós vamos fazer um movimento que se chama um movimento de mola, que é a gente vai flexionar e esticar levemente a perna, sem esticar a perna toda. O joelho não pode esticar completamente, tá? Ele flexiona só um pouquinho. Por quê? É nesse momento que você alivia o peso que você monta a manobra. Parece complexo, mas treinando parado vai ser muito tranquilo porque a gente não tá andando, não tá nada. Pode fazer um tapetinho, um lugar mais tranquilo para vocês ou até na grama, tá bom? Você vai olhar mais à frente, mais ou menos uns 6 metros. Aqui a gente vai olhar para o fundo da sala, na linha do chão mesmo. Flexionou. E na hora que eu levemente esticar, eu vou virar minhas 2 pernas. E em nenhum momento eu vou olhar para o meu pé. Eu vou continuar olhando lá para onde eu tô indo. Por mais que eu tenha virado o corpo, eu estou deslizando para lá. E meu corpo não vai para cá, ele vai para lá. Então eu tenho que olhar para onde ele vai. Outra coisa que a gente vai tomar cuidado aqui é, quando a gente fizer isso, a gente vai contar 1, 2, aí eu vou olhar para o pé. Para ver o quê? Se eles estão paralelos à linha. Se meu pé não passou demais ou se ele passou de menos. Para acertar o quanto eu tenho que girar meu tronco e continuar olhando para lá. Terceira e última dica é que seu corpo ele vira tudo junto. Ele vai virar tronco de cima, cintura e pé ao mesmo tempo. Ele não faz tempos diferentes. Por exemplo, eu não vou torcer o tronco para depois torcer o quadril para depois puxar a perna. A gente vai fazer o movimento completo. E eu falei se era a última dica? Mentira, eu estava enganado. Porque depois que você fez tudo isso, você vai jogar seus 2 joelhos para fora. Então flexionou, torceu, os 2 joelhos para fora. Por quê?
Pegando a referência dos outros slides, quanto mais inclinado tiver suas rodas, mais fácil será o seu slide. Achou fácil? Você já faz o paralelo? Como é que você faz? Eu faço pós-slide pra Magic e depois transformo ele em paralelo. Ela faz 3 slides para fazer um paralelo. Mas aí eu faço eles bem rápido, assim, aí você quase não vê. Então vê hoje só você vai aprender a fazer direto? Vou. Aê! Mais uma vez estamos aqui na linha do nível 1, vai devagar, vai no seu tempo, só pra aprender a fazer a manobra. A gente não tá com a intenção de deslizar muito ainda, só pra entender o movimento. Estabilizou, flexiona, montou. Conta 1, 2 e sai. E agora, para você que está aprendendo pela primeira vez, um paralelo de uma vez só. Já fez paradinha ali, já quase deslizou. Vamos fazer mais rápido? Bora. Nível 2 agora, mais de trás. Eu vou jogar na Vera, assim, vamos lá. Vai ser vou a primeira tentar. vez. Eu nunca joguei direto, eu sempre viro de costas, faço o Magic e depois eu viro o pé. Então vamos ver como é que vai ser agora. Ó! Tá, foi... bom. Não foi a melhor coisa do mundo, mas saiu. Eu percebi que o meu corpo tá ficando muito assim, ó, na hora de frear. Então, lembra de prestar bem atenção na postura, que isso faz muita diferença no seu slide. Você tá aqui, ó, você não deixar cair tanto pra frente, você segura ela no lugar. Trava bem o corpo. Ó, eu aprendi esse slide de um jeito totalmente diferente. E por que você não tá ensinando desse jeito? Eu aprendi com o meu corpo fazendo um C, fazendo uma volta enorme, assim. Foi totalmente diferente do que ele ensinou aqui pra gente. Esse método é o método com curva, né? Você condiciona seu corpo a fazer uma curva e no meio da curva você já tá quase na inclinação e faz o paralelo. O que acontece é que esse movimento ele precisa de 2 tempos. O primeiro você precisa se preparar para uma curva e o segundo você precisa ter espaço para fazer toda a meia lua da curva. E muitas vezes nesse movimento você sai deslizando, mas ainda continua indo para o lado. Então se você está numa via, por exemplo, de mão dupla e você vai fazer esse movimento, você acaba atingindo a faixa da mão contrária. Isso é muito perigoso quando você está no meio da rua com carro ou num downhill que tem outras pessoas descendo ladeira. Então eu acho que essa forma é muito mais fácil, até porque eu consegui fazer um negócio ali de primeira de um jeito que eu não pensei que eu ia conseguir. Lembrando que a lona facilita um pouco esse deslizar, tá? Então se você for tentar no chão seco, vai ser um pouco mais desafiador aí, mas dá pra aprender. Dá sim. Então eu recomendo que você... Dica para quem tá fazendo fora da lona, firme mais a postura e deixe seu tronco mais inclinado, contrário da sua direção. Os mesmos movimentos, todos iguais. E outra dica é você passar vela no chão. Se você não sabe disso ainda, a vela faz deslizar. Então em lugares que não tem lona, normalmente a gente passa vela. Mas vai que você treina sozinho e não sabe dessa informação, é só espalhar a vela assim, ó, pra caramba no lugar. Mas olha o lugar que você vai espalhar pra não atrapalhar ninguém que usa esse lugar, né? Porque Exato. às vezes se tem skatista ou outras pessoas, isso pode atrapalhar outras modalidades. E Então, avise as pessoas que usem o local também, porque ali vai estar mais escorregadio. às vezes pode causar um acidente, então dependendo do lugar onde você treina, você pode passar vela ou não. E foi isso, galera, esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem que eu trago o Alisson mais vezes, pra aprender mais slides, mais difíceis, mais fáceis, vocês que dizem aí nos comentários. Comenta muito aí o que é que vocês querem aprender, manobras, freios, o que vocês quiserem. Se quiser ver o Alisson mais aqui, é só comentar aí embaixo. Traz o Alisson, Andressa, eu quero aprender mais. Eu trago ele mais aqui e ele vai ser obrigado a vir. Não tem escolha, não. Tristemente. Lembrando pra vocês, se você ainda não comprou seu patins, meu cupom na Inline Store, melhor loja de patins que temos aí, usa meu cupom, que vai te dar um desconto legal, e usa meu cupom na Growth também, pra me ajudar, tá bom? Você me ajuda muito se você usar, os dois são Fontinelli. Um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo. Segue a Rolebox no Instagram. Tudo que eu tô E o usando aqui Alisson? na Night Store, viu? Deixa um monte de arroba aí aparecendo. Não vai ter nenhum arroba, né? Só tá eu aqui. Bum, bum. E para o vídeo de hoje, quais ingredientes... É igual eu. E para o vídeo de hoje, quais ingredientes nós temos, Andressa?